Muito bem, pessoal. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre um outro tipo de análise de linha de tendência que o Excel nos permite fazer, que é a regressão exponencial. Esse link aqui, na ajuda da Microsoft, né, de opções de linha de tendência, ele mostra como é que é o equacionamento de cada um dos modelos de equações. Então tem aqui a linear, né, como é que ele faz o ajuste, né, mx mais b, e aqui coisa logarítmica, polinomial, potência, e vamos fazer agora a exponencial, onde o ajuste é feito como uma constante vezes o número de Euler, né, que é a base do logaritmo natural, uma exponencial elevada a uma outra constante vezes x, então c e na bx. O grande problema do Excel é que ele possui essas limitações de funções aqui. Se a gente precisar fazer um outro tipo de análise, ajustar com modelos mais complexos, não tem como fazer. A não ser que a gente passe aí a trabalhar com o Visual Basic, por exemplo, programar o ajuste usando o Visual Basic, né? Ou eventualmente usar um outro software em combinação com o Excel. Porque como pré-programado no Excel temos esses tipos de linhas de tendência. Bom, mas o que eu quero fazer nesse vídeo é uma coisa diferente. Eu quero fazer o ajuste com a linha de tendência nesse modelo aqui, y igual a c da bx. Então, eu até vou colocar no editor de equações dele aqui. Vou colocar aqui o nosso ajuste, y é igual a c vezes e na bx, só para ficar um do lado do outro. E depois eu quero fazer o seguinte, tá? Eu vou fazer primeiro esse ajuste aqui, depois eu mostrar uma outra coisa para quem não está muito acostumado, uma matemática, que é uma coisa que a gente faz muito na matemática, na física, na engenharia, fazer esse ajuste se transformar num ajuste linear, uma outra forma, tá? Bom, por que eu vou usar esse modelo exponencial? Primeiro, se nós formos fazer um gráfico aqui desses dados, eu coloquei aqui alguns dados gerados por meio de uma gerador de funções aleatórias do Excel. Eu até, para isso aqui não me atrapalhar, porque às vezes a gente usa o aleatório e ele... Nesse caso não, porque às vezes a gente usa o gerador de números aleatórios do Excel e ele faz um... Toda vez que tu clica Enter, ele dá uma mudada, mas é outra função que tem esse comportamento, né? Ah, eu vou selecionar esses dados aqui, vou plotar primeiro eles no gráfico, vou ir aqui em inserir gráficos, vou plotar como dispersão. Então, claro que a gente tem que saber um pouco de funções, né, para ter uma noção do que aproximar. Vejo que o comportamento deles já se distancia muito do comportamento linear. Prova está que se eu tentar selecionar os dados, clicar com o botão direito e vir em adicionar a linha de tendência, né, se eu escolher a linear ali, ó, vai ficar, vou colocar exibir equação. Ó. Olha como fica feio isso aqui, né? Fica uns pontos meio fora, meio, né? A distribuição dos pontos não se dá de forma equânime ao longo da linha de tendência. O R ao quadrado, até ele não é ruim, 0,81. Dependendo do modelo, eventualmente nós até poderíamos tirar alguns pontos e tentar fazer uma aproximação para um modelo linear, dependendo do nosso objetivo. Mas se nós podemos mudar, ó, vamos pegar a exponencial aqui. Ó. A exponencial, vocês podem ver o seguinte, ó, que o ajuste é bem melhor, 0,97. Então selecionei aqui exponencial, exibir a equação no gráfico, exibir o valor de r ao quadrado no gráfico. Então 0,97 e aqui a regressão. Já fizemos a regressão. Só deixa eu colocar o nome aqui, personalizado. Então vou botar aqui exponencial, tá? Vou dar um Enter aí. E vou colocar as legendas aqui para não me esquecer. Títulos dos gráficos e legenda, eu vou botar a legenda embaixo, que eu acho que fica melhor, tá? Acho que fica mais bonito. Então, vamos tirar essas linhas de grade aqui, que eu não gosto muito. E aí vamos pegar assim, título do eixo, então a gente tem aqui y, uma função y de x, valores x, por enquanto não nos interessa. Só vou aumentar a fonte desse gráfico aqui, ó, o pessoal enxergar melhor no vídeo, vou botar em 16. Aqui para não ficar aparecendo esse bando de zeros no eixo y, tá, gente? Eu vou selecionar aqui, ó, e vou pedir para ele exibir com menos casas após a vírgula. Vou botar duas, tá bom, tá? Aqui no eixo y e uma no eixo x, tá bom. Para não ficar uma coisa tão bagunçada. E aqui, então, o meu rótulo da linha de tendência. Tá? Então vejam aqui que a função que ele ajustou aqui no tracejado, deixa eu aumentar um pouco, clicar com o botão direito, formatar a linha de tendência, e eu vou vir aqui no baldezinho e vou tentar aumentar um pouco a largura dessa linha de tendência aí, e vou botar uma cor vermelha. E vou mudar o tipo de traço aqui para um tracejado mais uniforme para a gente conseguir enxergar melhor aí, tá? Então, o ajuste que ele fez foi esse aqui, 0,8449 exponencial de 1,456 vezes x.
Isso significa o seguinte, quem não viu o primeiro vídeo aí da playlist do ajuste linear, dê uma olhada lá, tá o link aí embaixo na descrição. Se eu pegar essa equação aqui, né? Então vou colocar aqui de y do modelo, o y do ajuste. Ó, aqui sem querer, ó, deixa eu mudar isso aqui. Ó. Por isso que eu não gosto de usar, às vezes, a função aleatória, quer ver? Ó? Porque a função aleatória, ele muda, né? Quando uso, é que eu gerei uma função exponencial usando o gerador de números aleatórios, e quando a gente começa a usar outras células, né? Ele começa a modificar o valor. Então, deixa eu copiar e colar com valores puros, para não ter que ficar mudando meus valores ao longo do tempo. Isso é um chato quando a gente usa função aleatória no Excel. Então eu dei uma modificada aqui nos meus dados. Eu acho que, se não me engano, acho que deu um pouco diferente o R ao quadrado dos dados anteriores, né? Tinha dado um pouco maior. Ah, porque o que que eu fiz? Eu peguei e gerei valores aleatórios para os coeficientes aqui, né, que seria para o C e para o B, só para gerar um conjunto de pontos exponencial, não vamos ter que ficar inventando de cabeça. Mas o Excel, quando fica mexendo, né, copia e cola e fica editando valores em outras células, toda vez que você dá um Enter, ele acaba mudando os valores dos números aleatórios. Né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei, copiei numa outra planilha, né, salvei como valores apenas, depois copiei, apaguei aqueles anteriores, a fórmula anterior, e colei de volta apenas como valores para não ter esse problema. Senão eu ficava modificando o gráfico aqui toda hora. Mas tudo bem. Então a gente fez o ajuste aqui, né? O ajuste com valores, uma aproximação exponencial. Mas tem uma outra forma de fazer isso aqui, que a gente costuma fazer bastante com alguns modelos que a gente tem. Porque às vezes o que, que acontece? Claro que hoje não há tanto problema, mas antigamente, né, quando, né, começaram a surgir as calculadoras programáveis, ou até antes disso, era muito mais complicado fazer esse ajuste aqui exponencial, e era mais simples fazer o ajuste usando a equação da reta. Então, muitas vezes é possível a gente pegar um modelo e transformar ele na forma de uma equação da reta, porque o ajuste acaba sendo mais simples e computacionalmente menos custoso, vamos dizer assim, para fazer. Hoje em dia o pessoal ainda faz isso, pega o modelo, transforma em equação da reta, mas não há necessidade. Os pacotes computacionais que nós temos hoje, praticamente nós podemos fazer ajustes de qualquer tipo de função ou sistema de equações. Tá? Ajustar parâmetros a uma variedade aí de modelos matemáticos sem grandes dificuldades, mas o pessoal ainda tem esse hábito de transformar as coisas em equação da reta. Então, como é que a gente pode fazer isso? Quem se lembra lá das propriedades dos logaritmos, né? Se a gente aplicar log em ambos os lados da igualdade, né? Log ou ln, logaritmo natural, vai ficar assim, ó. Deixa eu aumentar a fonte aqui. Né? Quem não se lembra vai lembrar, quem usa isso toda hora não vai achar estranho. Então, ln de y seria o nosso ln, né, da nossa função. Só que a propriedade dos logaritmos diz o seguinte, ó, deixa eu aumentar a fonte de novo aqui, ela diz o seguinte, ficou meio grandona essa minha fonte, mas não parece. O logaritmo de um produto, no caso aqui c vezes e na bx, então eu vou botar entre parênteses, né, é igual à soma dos logaritmos. Então fica logaritmo de c mais logaritmo de e na bx. Tá? Então ficaria assim se eu abrir esse negócio. Vai ficar ln de C mais ln de E na Bx. Alguns colocam ESP de Bx que dá no mesmo. E existe uma outra propriedade que diz o seguinte, o logaritmo natural, ou um logaritmo na base A com com essa base elevada a uma potência, é a mesma coisa que pegar essa potência, passar na frente do logaritmo multiplicando vezes o logaritmo da base, do número na própria base, que é 1. Então vai ficar aqui bx vezes ln de e, o ln, como é logaritmo natural na base e, né, o logaritmo do número no próprio número vale 1. Então isso aqui, na verdade, vai ficar o seguinte, ó. Isso aqui vai ficar bx simplesmente, b vezes x. Ora, o que, que eu posso fazer com essa informação? Né? Deixa eu tirar as linhas de grade aqui para ficar mais legal de enxergar. O que, que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte, ó, se eu chamar, estou usando y, né? Eu até poderia, não, vou deixar y de x, né? Mas isso aqui é CLN de y, como se fosse um outro y em função de x. O x, até poderia chamar de x, isso aqui não vai mudar nada, né? Mas às vezes, dependendo do modelo, isso aqui dá uma função inversa, né? Ou pode dar alguma outra coisa que eu vou chamar de x. Nesse caso, ficou o próprio x.
Então x é x, né? E o ln de y eu posso chamar ele como outra variável dependente, um z, por exemplo, ou um outro y. Só para não ficar confuso, vou chamar de um y maiúsculo aqui. Ó, isso aqui eu posso chamar de um outro y, esse ln de y. Né? De forma que isso aqui vai ser... O que vai ser meu ln de c? Meu ln de c vai ser vou chamar de um a, por exemplo, que é o meu coeficiente linear da reta. O b continua sendo b, não mudou nada. Às vezes, dependendo do modelo, muda, né? Mais um b vezes x. Aqui não teve diferença. Mas às vezes acontece o seguinte, dependendo do modelo matemático, esse x aqui vai ser uma outra função. Às vezes cai numa função inversa, o b também às vezes pode ser um ln de outra coisa. Claro, isso depende de quem é que, onde vocês estão aplicando o logaritmo natural, né? E o que está dentro aqui da nossa função. Como a função aqui é exponencial, não mudou muita coisa, mas às vezes a gente tem um inverso, alguma outra coisa, e muda aqui o x. Aí o x vai ser 1 sobre alguma coisa, ou alguma coisa elevada ao quadrado, não sei. Aí vai depender da função. Uh, e o que a gente pode fazer? Ao invés de a gente tratar os dados assim, a gente pode tratar assim, ó, fazer a regressão de x contra ln de y. E aí fazer uma regressão linear. A diferença é que os resultados vão ter que ser os mesmos, só que no caso, o a, né, que é o coeficiente linear da curva, vai ser o nosso valor do coeficiente do ln de c, né? Então, veja, o c aqui, que deu 1,45, o logaritmo natural dele vai ter que dar o valor do a, que é o coeficiente linear da curva. Então, vamos fazer este ajuste. Vamos colocar aqui no mesmo gráfico, né? Então, vou colocar aqui y maiúsculo, né? Só deixa eu copiar a fonte aqui. Eu não quero y até embaixo, né? E aí vou fazer assim, ó. Esse meu y vai ser ln de y. Antes de eu fazer essa conta, antes que eu me esqueça, quero mostrar uma coisa, que é o valor previsto pelo modelo. Essa curva eu acabei não fazendo, né? Antes de fazer esse cara aqui, o y previsto, né? Que é o quê? É o valor dessa função, né? Aplicado aos valores de x, para ver se vai dar próximo do valor original aqui, né? Então isso vai ser o quê? Eu posso escrever o valor dos coeficientes numa célula, usar o cifrão, né? Para arrastar a constante, ou posso escrever direto mesmo, né? 1,456 vezes exponencial de 0,81. 48 vezes o x, que é o A2 em diante. Então venho aqui, transformo a cruzinha em preto no canto inferior direito, ou arrasto e arrasto até o final. E aí eu vou colocar essa curva para ver se ela está batendo com o valor previsto. Então veja, quando x é igual a zero, teria que estar próximo de 2, deu 1,46. X igual a 0,2, 2,2 deu 1,71. São esses pontos mais afastados aqui. Ó. Eu acho que um dos melhores pontos que deu foi perto de 1,8 aqui. Ó. Deixa eu ver, 1,6, né? Deu 4,95, teria que ser, quer dizer, teria que ser em torno de 4,95, 5 deu 5,36, né? Aqui para 20,09 a previsão deu 16. Não são previsões muito boas, claro que isso depende, que 2,4 de 0,2 deu 10,29. Isso depende do qual é o objetivo do modelo que a gente tem, mas é muito comum em dados experimentais a gente repetir o experimento, ou às vezes até, sei lá, vou tirar esse número aqui, esse experimento, né, vou desprezar ele na minha análise, ao invés de eu ter 18, 17 pontos, eu vou ter 16 pontos e tentar refazer de novo para ver se eu consigo um ajuste melhor. Às vezes as pessoas fazem isso. É realmente só para ter uma ideia desse y previsto, né? E eu vou plotar então essa curva prevista pelo modelo aqui no meu gráfico, tá? Antes de ir para a equação da reta. Então clico com o botão direito, selecionar dados. Eu vou aqui adicionar. Então o nome da série, posso botar o nome aqui de previsto, sei lá. O x da série é o mesmo, né? Que a gente tem. E o y é o y previsto, esse cara aqui. Ok e ok. Então, o y previsto ficou em laranjinha ali, né? Já que ele está. Deixa eu mudar aqui esse meu y previsto. Clico com o botão direito e formatar série de dados. Posso ainda, às vezes, quando está difícil de enxergar os pontos, né, a gente pode vir aqui selecionar a legenda, clica com o botão direito na legenda da curva que a gente quer, vem em formatar série de dados, e aí eu vou vir aqui, ó, eu vou vir em marcador, eu vou botar um xizinho aqui nesse meu marcador,
opções de marcador interno e eu vou botar um X, botar um tamanho 7 para ser um pouco maior. E vou botar, tá, laranja ficou ruim, né? Eu vou botar preto aqui. Eu tenho azul, tenho vermelho, tenho preto. Dá para enxergar melhor. Tá uma largura um pouquinho maior aí, tipo de ponta. Aí tem umas frescuras que dá para ajustar, mas por enquanto isso aqui tá bom. Então aqui seria o X, o previsto, né? O Y previsto, tá? Do nosso modelo. Deixa eu ver uma coisa, o que que eu fiz aqui. Formatar série de dados. Selecionar dados. Ah, aqui deixou. Na verdade, eu quero Y previsto. Escrever. Tá. Muito bem. Ou previsão, modelo, sei lá, é um nome que identifica aquela série. Então, olhando, claro que a gente sempre tem que olhar para os dados numéricos brutos, né? Mas olhando aqui, né, a curva preta, que seria o Y previsto, mais ou menos acompanha a tendência do ajuste do modelo, né, que é o nosso ajuste exponencial aqui da curva vermelha, que é o Y, né? Lembrando que os pontos experimentais são em azul. Beleza. Aí, então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer o ajuste usando uma equação da reta. Então, eu vou pegar o meu A seria o ln de C mais bx. Mas como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu vou calcular o meu y aqui como ln dos dados experimentais, ln de y, experimental. Tá? Então, isso aqui vai ser o ln no Excel, é ln mesmo, retorna o logaritmo natural. No caso aqui de B2, né, que eu quero, até o B17. Aí ele vai me calcular os valores. Né? Deixa eu dar uma formatada aqui. Deixa eu botar com duas casas também, para ficar padronizado. Vai calcular os valores do logaritmo natural dos dados experimentais. Tá, beleza. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar agora uma outra série, que são esses dados aqui em função de x. O x é o mesmo, né? Então eu vou clicar no gráfico, botão direito, selecionar dados, adicionar. Valores em x são os mesmos. Então venho aqui e seleciono. E os valores em y são os valores, né? Vou chamar aqui de modelo linear. Pronto, vou dar um OK. Que seria aqui em cinza. Tá? Modelo linear. Aí, se vocês quiserem fazer também, quando fizer o ajuste com a curva de regressão, dá para fazer também previsto pelo modelo, mas como a gente já fez no exponencial, não tem por que tu fazer de novo com a equação da reta. Veja que o gráfico até ele não parece que está muito bonito, né? Claro, a gente consegue enxergar os pontos em cinza, mas ele parece que está meio distorcido, né? E vamos colocar isso aqui num segundo eixo vertical para fazer a leitura desses dados desse lado aqui. Então, clica com o botão direito, uh, formatar série de dados, opções de série, plotar no eixo secundário. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai plotar esses dados aqui num segundo eixo vertical. Por quê? Porque os meus eixos aqui, o eixo y original, tem uma escala que varia de 0 a 25. Na minha equação da reta, os dados vão entre 0 até 3, né? Então a escala está um pouquinho diferente, isso deixa a visualização dos dados de forma um pouco prejudicada, porque fica um pouco feio, né? Fica um pouco fora da escala. Então vamos deixar no eixo secundário. E aí só deixa eu colocar aqui a cor, ao invés de botar interno, eu vou colocar interno bolinha, eu vou botar interno quadradinho aqui, botar um 8 e vou botar uma cor, que cor que eu vou botar nesse troço aqui? Vermelho não, vou botar um verde. Isso aqui é borda, não, preenchimento que eu quero verde. Verde aqui, ó. Não precisa nem borda desse negócio. Tá? Então tá aí, ó. Esses dados aqui, ó, eu vou ler aqui. Às vezes até o pessoal em artigo científico, o que o pessoal faz? Às vezes, né, o Excel não tem essa capacidade, assim, né? Mas tem alguns softwares que permitem fazer isso de forma meio automatizada, né? Tu pega, o pessoal coloca vamos inserir aqui um desenho, já que tá, ilustrações, né? Formas. Ó. O pessoal costuma fazer isso aqui, ó. Põe uma setinha para a direita, para dizer que eu quero ler o dado no eixo direito aqui, ó, setinha verde, vamos botar. Aqui eu estou botando na mão, né? Mas tem alguns softwares que fazem isso, né? Fazem isso, tem comandos para fazer isso, o MATLAB tem como fazer também, para indicar que é para tu ler esses dados não é no lado direito ou no lado esquerdo, enfim. Vamos colocar aqui os títulos dos eixos, tá? Título vertical secundário. Né? Então isso aqui seria ln de y. Tá? ln de y.
Ah, vou botar um fundo aqui nessa minha linha de tendência, para ela ficar bonita. E vamos passar então a equação da reta nesse negócio. Agora isso aqui, não está perfeito? Não está, mas vamos fazer uma regressão linear. Então, botão direito, adicionar linha de tendência, linear, né? Então, esse aqui seria o ajuste, vamos botar aí, previsto do modelo linear, né? A equação e o valor de R ao quadrado. Vê que o R ao quadrado deu bem ruim, deu 0,54, né? Não ficou tão bom assim. Às vezes o ajuste, às vezes até melhora, dependendo quando a gente faz essa mudança de variável. Nesse caso, não ficou tão bom, né? Eu até vou botar aqui para não me perder, né? Esse aqui seria o y exponencial e esse aqui seria o y linear. Não perder aqui, né? Aí eu vou botar um fundo verde claro, esse aqui. Dar uma aumentada nesse gráfico aí que tá. E vou tirar essa fita aqui de cima e mostrar apenas as guias para poder enxergar melhor. Tá aqui, ó. Vou ler nesse gráfico aqui. Eu posso adicionar um segundo eixo x, se esses valores em x fossem diferentes, se fosse uma outra função, poderia colocar um segundo eixo horizontal também, o Excel permite isso aí. Então, ó, essa aqui a gente tem o previsto linear, deixa eu dar uma formatada melhor nesses meus dados aqui, ó. Selecionar dados, opa, perdão. Clica aqui na segunda linha de tendência, selecionar, formatar linha de tendência. Eu vou botar, vou ver uma coisa aqui, botar uma largura um pouco maior e eu vou botar uma cor, pode ser verde também, mas eu vou botar ela assim, tá? Bueno. O que a gente pode ver, ó? Tu vê que o 0,8148, que é o valor do nosso B, é o mesmo, né? É o mesmo valor estimado pelo modelo exponencial, tem que ser, né? Mas vamos pegar assim, ó. Qual é o valor do logaritmo natural de 1,456? Vamos ver, ó. Y igual a ln, opa, igual, né? Apenas a ln de 1,456. Ó, 0,3757, porque que tem que dar, né? Aqui, ó. 0,3757, 69, etc. Por quê? Porque o valor, como eu chamei o C aqui, né, do modelo exponencial, agora eu estou chamando de ln de C, então ele vai ter que chamar o ln de C. Então deu 0,375 alguma coisa. Então está certa a estimação do modelo. Claro que o R ao quadrado deu pior, fazendo a mudança de variável, então nesse caso, se eu for tentar fazer uma curva linear aqui prevista pelo modelo, o ajuste não vai ficar tão bom. Então, nesse caso, não valeu tanto a pena fazer um ajuste linear. Em alguns casos, ele até melhora o ajuste quando a gente tem um modelo exponencial no outro e tenta fazer um ajuste de linha de tendência linear. Às vezes, o R ao quadrado, né, a distância entre os dados experimentais e o previsto acaba melhorando um pouco. Nesse caso, ficou bem pior. Por quê? Porque eu tenho essas variações aqui no modelo original, nesses pontos que estão um pouco mais fora da curva. Mas é só para vocês darem uma olhada de como são as possibilidades de linhas de tendência no Excel. Às vezes a gente tem um modelo que se ajusta mais a um tipo de comportamento do que a outro, e a gente pode explorar isso dentro, dependendo do objetivo do que a gente quer, né, na nossa análise de dados, ok?